Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre informações, notícias que orbitam a nossa Bolsa de Valores. Essas notícias ou informações, elas estão vinculadas àquelas ações que fazem parte da nossa carteira ou daquelas ações que são parecidas com as que compõem a nossa carteira, dos mesmos segmentos. Isso vai nos ajudando a construir uma ideia sobre como está o mercado e assim a gente consegue ter condição de tomar uma decisão mais assertiva, mais correta sobre o que nós vamos fazer em relação a essas ações e até novas ações que nós podemos eventualmente colocar na nossa carteira. Em particular, eu vou falar do risco Petrobras e as empresas estatais em decorrência de eventuais ingerências do governo. E a base é feita nessa notícia do Estadão Investidor, uma reportagem que foi assinada por Caterine Rivas e ela foi publicada no dia 15 de março de 2024, última sexta-feira. Hoje é dia 17 de março de 2024, um domingo, agora são aproximadamente 5 para as 11 da manhã deste domingo. Então a reportagem ela anda nessa direção. O efeito Petrobras derruba estatais e abre janela de compra. Será que vale o risco? É mais ou menos disso que nós vamos falar, até porque dentro da mesma esteira, empresas que fazem parte da carteira do canal também andaram na mesma direção da Petrobras. Eu preciso fazer uma consideração aqui, porque essa é de fato uma reportagem muito bem feita. A jornalista ela tentou exaurir o conteúdo e subsidiou cada ponto que foi tocado. Muito diferente do que a gente tem visto no mercado, que são notícias muito superficiais e que a gente precisa se esforçar muito para tentar coletar alguma coisa que seja relevante. Nessa aqui tem vários pontos relevantes, então parabéns aí para a jornalista. Sendo que para construir a ideia, ela consultou vários analistas do mercado que apontaram que várias estatais estariam em promoções com dividendos que podem chegar a 15%. Então nós vamos dar uma olhada nesse conjunto de informação e ver o que foi apurado e se aqui a gente consegue enxergar alguma oportunidade ou será que é uma furada, como já começa a reportagem. Aparentemente, a maioria das estatais listadas na Bolsa Brasileira está com preços muito baratos. Ele já vai explicar aqui por quê. Então, de acordo com os analistas que foram inquiridos nessa reportagem, quando o desconto está grande, é hora de ir às compras. Será? Porque, na verdade, eles consideram sempre a possibilidade de que se possa abocanhar essas pechinchas e dar melhores resultados para a carteira. Mas também, será que não seria o momento de fugir do risco político? E sendo essa a melhor decisão a ser tomada, isso aí, claro, vai caber a cada um e a interpretação de cada um. Nós vamos ter a nossa e a gente menciona isso no final deste vídeo. Então, é um levantamento que foi feito aqui pela Elozaita Consultoria entre os dias 7 e 13 de março. As estatais e empresas com algum tipo de ingerência do governo no controle perderam juntas um pouco mais de 84 bilhões de valor de mercado. Eu não avalio muito o valor de mercado, até porque, claro, bolsa de valor a gente sabe, sobe e desce, depende muito das circunstâncias, algumas às vezes são meramente circunstâncias normais, mas é justamente nessa perda de valor que talvez possa ter um indicador que nos ajude a entender se uma ação veio a ficar barata. E o que aconteceu é que o chamado efeito Petrobras assombrou a Bolsa nesse período, ali do dia 7 ao dia 13, após a gestão da estatal decidir não pagar dividendos extraordinários aos acionistas, referente ao resultado do quarto trimestre de 2023, o que era esperado pelos acionistas. Então, isso aí é o que foi considerado ingerência do governo. A petrolífera perdeu 53 bilhões, veja, dos 84, entre o dia 8 de março e a última quarta-feira, dia 13. Contudo, ela não foi a única a apresentar essa baixa. O Banco do Brasil, que faz parte da carteira também, o qual tem o governo como controlador da empresa, ele recuou 4
bilhões em valor de mercado. Mas veja que esses 4 bilhões aqui, eles estão muito, mas muito distante dos 84 no total e dos 53 que representam de perdas a Petrobras. Também a reportagem menciona, pelo menos no texto aqui, a Vale, né, cuja Previ é o ente do governo que tem um percentual de ações aqui de 8,68%. Além dessas aí que foram citadas, também figuravam aqui, fazendo parte da carteira do canal agora, nas maiores quedas, a Sabesp, ela não faz parte, mas a Caixa Seguridade faz parte da carteira do canal. As duas deu aqui em torno de 2,4 bilhões, 1,9 da Sabesp, que não faz parte da carteira do canal, e a Caixa Seguridade com 540 milhões. Uma perda aí bem pequena, né, se nós considerarmos o todo. Então, não daria nem para avaliar, eu pelo menos não avaliaria nesse contexto. E aqui vem uma tabela, eu acabei pressionando aqui e desordenou, então eu vou ter que dar um salto para cá, onde está ordenado conforme a variação da perda, da maior perda para a menor, e a gente viu aqui, então teve a Petrobras, que perdeu ali uma variação, né, de 53 bilhões, aqui está em bilhões, tá? 53 bilhões, a Vale que perdeu 22,75, aqui está Brasil, mas é o Banco do Brasil, variação de 4%, e aqui vai indo, né? 4%, de 4 bilhões, bem menor. Tem a Caixa Seguridade, que nós vimos agora há pouco, com 540 milhões, e tem aí empresas que nós nos interessamos por ela, como por exemplo a Copasa, com 250 milhões, e algumas que cresceram. Lá no total, no final dessa lista, então a perda é de 84, um pouquinho mais de 84 bilhões. Até o Banrisul, desculpa. É bom mencionar aqui o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, uma perda aqui na verdade não foi uma perda, foi um ganho de 59 milhões, então andou no outro sentido. E entre perdas e ganhos, então o somatório foi negativo, né, de 84 bilhões. A lista completa você pode acessar lá na reportagem do Investidor. E seguindo, tem uma análise aqui sobre o que provocou a queda das ações das estatais. Então, os analistas que foram ouvidos, parte da baixa esteve relacionada a um efeito cascata com a Petrobras, ao sofrer intervenção política. Naturalmente, né, o mercado acredita que o mesmo possa ocorrer com outras estatais, então ele já toma uma decisão sobre isso. Esse, no entanto, não foi o único motivo. Na Vale, por exemplo, né, a queda do minério de ferro em mais de 5% só na última segunda, dia 11, influenciou bastante para que ela tivesse essa perda. Por outro lado, faltou um pezinho ali, por outro lado, a Vale também apresenta certa interferência, porque a gente já viu aqui no canal que o governo está tentando emplacar um nome do CEO da mineradora. Ele tentou aqui o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, ministro mais longevo, mas também aquele que acabou colocando o Brasil na maior recessão da sua história, inclusive maior recessão do que guerra e do que o período pandêmico. Além disso, houve dois outros fatores que aconteceram. O atual presidente ele acabou tendo o seu mandato, que terminaria agora em abril, estendido até dezembro, o que não é muito bom, porque isso aí muitos interpretaram como dando ao governo um tempo para que ele pudesse ter uma alternativa. E por conta desse tipo de atitude, nós vimos aqui no canal, um dos conselheiros acabou renunciando e fez uma carta bem contundente, e ele dizia que o processo todo sucessório do comando da Vale vinha sendo conduzido de forma manipulada, o que não atenderia ao melhor interesse da empresa e, desta forma, né, sofrendo evidente e nefasta influência política. Então ele renunciou, eu já fiz a crítica aqui no canal, acho que quem ganha mandato não tem que renunciar, mas quando a gente olha que ele disse, na verdade, é porque informações sobre aqueles que estavam contrários às proposições do governo estavam sendo vazadas para a imprensa. Então eu acho que ele ficou muito mais receoso desses vazamentos e atingir ele de alguma forma,
e acabou renunciando do que realmente por conta da influência nefasta. Essa foi a minha interpretação, já coloquei em vídeo anterior que eu vou deixar no final aqui para você. Então, pesam também na companhia, na Vale, acordos para a reparação dos desastres, tanto de Mariana quanto Brumadinho, e a renovação de concessões ferroviárias, porque a Vale também ela tem essa característica, tanto que muitos dizem que ela não é tanto do minério e mais do ramo de logística. Bom, de qualquer forma, isto aí está sendo entendido como ameaças do governo para que provocando possíveis retaliações. Outro que sentiu levemente os efeitos foi o Banco do Brasil, que nós vimos, né? Ele, agora que ele foi ali aquela perda de 4 bilhões, o governo tem 50% das ações do Banco do Brasil, que faz parte aqui da nossa carteira. O impacto no Banco do Brasil, contudo, foi menos da metade do registrado na Petrobras. E segundo o analista, isso ocorre porque o setor bancário há várias empresas sob o guarda-chuva do governo. Entre elas estão aqui o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e a Caixa Econômica Federal, que ajudam a disseminar o risco do setor. Então, por isso que isso aí não acontece. Ao passo que, por exemplo, se nós pegarmos a Petrobras, no segmento de petróleo e gás, é a única expoente que nós temos. Então, por isso que ela fica mais sujeita ao impacto dessas interferências. Também é lembrado que quando o investidor aplica seu dinheiro em estatais, automaticamente ele se torna uma espécie de sócio do governo, motivo pelo qual tem que ficar alerta com esses solavancos do mercado. E o que ocorreu é que, de acordo com essa ideia de interferência, né, houve esse efeito cascata. Quando o controlador é o mesmo, fica difícil desassociar ou pensar que o governo vai agir diferente em outra empresa. Então, esse é o, teoricamente, né, pelo que eles estão levantando, a questão do efeito cascata. Por exemplo, fez na Petrobras, então, bom, deve fazer em outras tantas também. Mas também tem analista que olha em outra direção. Eu acho que isso aí é uma coisa mais comum, né, dentro de estatais, e que, na realidade, o investidor ele acaba se esquecendo de uma coisa óbvia. Ele destaca aqui, muitos investidores se esquecem do óbvio. A renda variável movimenta para cima ou para baixo. Lembrando aqui, né, que a renda variável movimenta para cima ou para baixo aqui, a gente precisa entender. A ação movimenta para cima e para baixo. O pagamento feito pelas companhias, porque a renda variável não é porque a ação se movimenta para cima e para baixo no mercado. A renda variável é porque o que é pago, por exemplo, num trimestre, primeiro trimestre de 2022, não é necessariamente igual, e quase sempre não é, ao que é pago no primeiro trimestre de 2023 e nem de 2024. E esse valor a ser pago é que oscila para cima e para baixo, por isso que a renda é variável. Às vezes num trimestre tu tem um valor, no trimestre seguinte é a menos, no outro é mais do que os outros dois juntos, isso pode acontecer. Então a gente não sabe muito quanto vai receber, porque vai depender dos resultados obtidos pela companhia. Por isso é que a renda é variável, não porque a companhia oscila. Agora, dentro do mercado, sim, é muito comum a companhia oscilar. Ele lembra aqui, no caso da Petrobras, a estatal chegou a subir mais de 100% do ano passado. Então, claro, é natural que possa haver uma eventual correção, ele não fala aqui, mas é isso que ele quer dizer, em torno aí de 12% a 13%. E ele coloca como uma correção normal. Eu também faço uma interpretação muito semelhante. Mas esses burburinhos de governo, eles evidentemente que eles influenciam também, porque muitos estão fazendo as suas compras ali operando no day trade, no swing trade, então qualquer mudança já altera a percepção dessas pessoas que operam no mercado. Aqui foi destacado que a forte queda no minério de ferro
como impulsionador de vendas também levou. É o que a gente viu ali atrás, ou seja, o mercado como um todo também leva, no caso aqui da Vale, né, a o que aconteceu em termos de perda de valor de mercado. Já a Caixa Seguridade, aqui é citado a forte alta da ação, então ela entra dentro do patamar de correção, o que eu também concordo. E quando essas ações dão esse recuo, bom, a gente olha aqui que isso pode estar se apresentando como uma oportunidade de compra, que é o que a gente faz aqui no canal. E também são citadas aqui empresas que são governamentais, como por exemplo a Copasa, a CEMIG, duas que a gente está sempre de olho, e que essas aí não foram nem tocadas pelo efeito Petrobras. Empresas que inclusive estão sendo negociadas para fins de abatimento da dívida do governo de Minas Gerais, e nós já olhamos também essa questão aqui no canal. Empresas como Eletrobras e Copel já privatizadas, essas têm um efeito mínimo por conta das interferências políticas. Já a Sabesp, que se encontra em processo de privatização, essa teve também menor impacto. Até mesmo as seguradoras aqui, Caixa Seguridade, BB Seguridade, estariam mais protegidas por essas interferências, né? É o que mais ou menos a gente tem visto, o que tem acontecido. E aqui ainda sai uma recomendação, né, que o investidor não deve focar apenas nos discursos de governo, mas sim nas efetivas ações tomadas pelo governo. Eu também acho, porque às vezes esses discursos são muito populistas, se tornam muito vazios e não dá para ficar tomando decisão só porque foi dito uma outra coisa e uma eventual, vamos dizer assim, postergação de pagamento de proventos ou não pagamento até por alguma outra circunstância. A gente tem que olhar dentro do contexto da companhia muito mais do que, por exemplo, o que poderia ser uma decisão de governo. O que é oportunidade de compra entre as estatais? Então aqui diante da queda de algumas estatais, foram citados aqui pelos analistas que algumas podem se apresentar como oportunidade de entrada para quem busca renda passiva, seja no curto prazo ou no longo prazo. E aqui foram destacadas a Vale, Banco do Brasil, Copasa e BB Seguridade. O Banco do Brasil faz parte do canal, assim como BB Seguridade, e a Copasa é uma que a gente está analisando bem de perto. E é interessante porque a partir desse momento aqui, na reportagem, são citados dados técnicos aqui, como por exemplo a Vale, né? A esperança aqui, a expectativa de um dividend yield de 8,92% e um preço-alvo aqui que ele coloca de R$95. Já outro analista tem uma expectativa de uma remuneração de R$6 da Vale e um dividend yield de 10%, e o seu patamar de compra seria o seu preço teto aqui. Cada um tem uma forma, né? A gente tem uma de abordar a questão do preço teto. Ele fixou aqui em R$75. Mas não apenas essas empresas aí que estão fora aqui do foco do nosso canal, mas tem empresas que estão dentro do foco do canal. E eles citam aqui possibilidades para elas. E antes dos números, acaba por citar a Copasa, que vem entregando dividendos bons e com frequência, por estar em segmento de utilities, né, serviços. Quando aparece utilities, ele quer dizer que são serviços essenciais. A companhia tem uma atuação no estado de Minas Gerais, aqui em cima, e se assemelha o que ela faz a um monopólio, né, porque ela não tem concorrência. Além do que, por conta disso, ela se mostra bastante resiliente e constante em relação aos seus resultados, em particular com relação à sua receita, que tem uma correção por propostas governamentais e, claro, ela fica dentro de um patamar de correção interessante para essas receitas. Aqui no nosso canal, ela, se não me engano, está em torno de 6%. Então veja que ele coloca aqui um dividend yield esperado para a Copasa de 8,12%. E como a companhia paga de forma trimestral, ela pode pagar 35 centavos por trimestre, chegando a R$ 1,40 no ano, com um preço teto aqui de R$ 25.
Nós não fizemos a projeção de Copasa porque a gente não teve o resultado ainda do terceiro trimestre. Mas, quando a gente olha para o passado, veja que ela entregou em média R$ 1,50. E para R$ 1,50, o preço teto aqui do canal é de R$ 24,92, perto daqueles 25 do analista. Saltando aqui para o segmento de bancos e seguradoras, também eles colocam as suas análises aqui, até para a gente poder fazer um comparativo, né? A influência aqui da Selic reduzindo, mas mesmo assim ela mantém uma rentabilidade para o segmento de seguros, e com eventual retomada da economia, a contratação de seguros também deve aumentar. Eu não aposto na retomada da economia. Sou bastante cético em relação a isso, mas como é um segmento bastante estável, eu acho que ele não deve sofrer tanto. Ele coloca aqui como risco para a parte de seguros o agronegócio, principalmente por conta das variações climáticas que a gente tem observado. E projeto aqui para a BB Seguridade um dividend yield de 10,25%. No canal nós somos um pouco mais conservador, ficamos aqui em 9,98, eles um pouquinho acima, podendo BB Seguridade vir a pagar R$ 3,27. Isto considerando esse preço de R$ 32,79, que foi quando fizemos a análise aqui no canal, mas ele está batendo em torno disso, entre 32 e 33 baixo. Os nossos preços tetos ficariam entre 36 e 54, porque, claro, né, esse aqui é um valor bastante alto. Mas, quando olhamos para proventos, veja que tem uma projeção aqui de proventos para a BB Seguridade entre R$ 2,80 e R$ 3,00. O máximo ali fica abaixo, né, do que nós estamos projetando, de R$ 3,20. Mas o preço teto, colocado aqui de R$ 56,00, está em compatibilidade com o que a gente tem utilizado no canal. Isso aqui porque nessa segunda avaliação, o dividend yield ficaria em 10,3%, incompatível com o anterior, mas um pouquinho abaixo daquele dividend yield que nós estamos projetando para a BB Seguridade. Na hipótese de BB Seguridade entregar entre 7% e 9% de dividend yield, então o preço alvo aqui ficaria em 32, hoje está acima, né, está 32 alto, mas eu acho bastante conservadora essa possibilidade, exageradamente conservadora. Não acredito muito que fique nesses patamares aí de ter um preço teto, quero dizer, né? Não de entregar entre 7 e 9. Entre 7 e 9, ok, mas o preço alvo, o preço teto em 32 me parece muito baixo. Esperar que BB Seguridade desça muito disso, hoje eu estaria comprando a 30 alto ou 31 alto, eventualmente se mantivesse esses patamares. Então achei muito exagerado colocar 32 como um preço teto. O Banco do Brasil também integra a carteira de dividendos dessa casa, a Toro, né? E aqui eles têm uma projeção do dividend yield do Banco do Brasil de 9,83%. E para Banco do Brasil nós somos até bastante conservadores, estamos aqui com um dividend yield de 7,49%, podendo o Banco do Brasil pagar aqui R$ 4,36. Veja que é menos do que o ano passado, mas o próprio banco acha que, já declarou, que esse ano talvez os resultados não sejam tão bons quanto foram em 2023. Mas veja como são as coisas, né? Aqui tem uma projeção de R$ 5,80 de dividendos para Banco do Brasil por esse analista, e o preço teto dele aqui bate em R$ 64,00, que é mais ou menos um meio do caminho aqui entre os R$ 50,00 de preço teto que nós temos, né? Quando a gente olha para o passado, que o banco pagou aí em torno de R$ 3,01, e a nossa projeção, segundo os dividendos a serem pagos, nós temos um preço teto de 72, então mais ou menos no meio do caminho. E veja que no caso desse analista, ele faz uma projeção aqui de que a ação pode valorizar a R$ 72,00, mais ou menos em compatibilidade com o nosso preço teto.
em outra análise sobre Caixa Seguridade, então colocou aqui 7% de dividend yield, a possibilidade do pagamento de R$ 1,10 por ação. O que é compatível com a nossa projeção aqui para a Caixa Seguridade de R$ 1,06 e trabalhando com um dividend yield de R$ 7,26. Só que a ação subiu demais, né? Está batendo nos R$ 16. Tem também a Sanepar, uma possibilidade de pagar até R$ 1,80 e o dividend yield aqui entre 6% e 8%, com o preço teto de R$ 27. Nas nossas projeções, para chegar nesses mesmos entre 6% e 7% de dividend yield, a companhia teria que pagar aqui 32 centavos para o preço da ação em R$ 5,28. E a reportagem conclui aqui com relação à Petrobras. Eu não vou entrar no mérito aqui, porque daí também ela vai discutir dividend yield e vai discutir possível provento e também como preço teto para Petrobras. Como não faz parte da carteira do canal, eu não quero me aprofundar muito nesse assunto. Exceto pelo fato de que, claro, o governo, sempre que ele, qualquer um deles, né, sempre que ele faz movimentos em direção a essas empresas, a grande maioria das vezes ele traz consigo uma notícia que faz com que o preço dessas ações acabe caindo na bolsa. É quando se apresentam as oportunidades. Isso já era esperado, sempre aconteceu assim, e é o que a gente tem visto. Mas logo em seguida a questão já sai de pauta e os preços acabam retornando para os seus patamares. Isso aí acontece com bastante frequência. E nesse momento é que nós fizemos novas compras. Eu pelo menos faço análise nesse sentido. Vou deixar para você fazer a sua análise. Me parece que a gente agora de fato pode estar entrando num período aí de oportunidades. Inclusive nós já temos até ordens lançadas, válidas até o seu cancelamento, ordens no VAC, porque nós temos o entendimento que esses são os momentos em que as ações voltam a se apresentar e nós aumentamos nossa posição. Vamos acompanhar e vamos ver se compramos mais ação durante a semana que entra. Dito isso, vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando como sempre, meu grande abraço!